Luísa Freitas é uma paraibana que veio com 3 anos de idade para o Rio de Janeiro com um pai carpinteiro que queria começar uma vida. Desculpa a emoção, mas para falar do meu pai eu me emociono, porque o meu pai não tinha muito estudo, mas era um grande empreendedor. Com ele, toda a minha família aprendeu a ser um empreendedor. Eu fui mãe com 26 anos, aos 29 eu me separei, fiquei com 2 filhos para criar e criei sozinha. O pai não era presente e eu tive que realmente me virar nos 30, como diz o Faustão, para criar 2 filhos. E com a ajuda de Deus e da minha mãe e da minha irmã, eu consegui criar os meus 2 filhos. Hoje são homens, um está acabando de se formar e o outro ainda está ingressando na faculdade, mas são filhos maravilhosos. A minha mãe me ajudou muito e eu agradeço por isso. E eu me formei em educação física, mas descobri que na educação física eu não ia só com a educação física eu não ia poder criar meus filhos, e eu fiz um curso de estética, no qual com a estética eu conheci uma vida bem melhor para poder dar continuidade à criação dos meus filhos de uma maneira bem melhor. E aí, na estética, eu fui convidada para fazer o programa Faces da Beleza. E com esse programa, eu conheci um mundo de, digamos assim, um novo mundo para Luísa Freitas. Um novo mundo para uma mulher que era sonhadora e que passou a ver que por trás da câmera ela podia sonhar, realizar e ser um exemplo para muitas mulheres. E esse programa ele deu uma alavanca muito grande nos meus negócios de estética e também num projeto que eu tenho chamado Rosas em Ação, que é um projeto que ajuda mulheres a empreender. Por que o projeto Rosas em Ação? Porque eu já fui uma Rosa em Ação. Rosa em Ação quer dizer mulheres em atividade. Mulheres que precisam, dentro de casa, ter uma chance de produzir o seu próprio dinheiro para poder criar seus filhos, ou até mesmo se tornarem mulheres empoderáveis. Porque não é que a mulher tem que ser uma mulher que vai tomar a frente do seu marido ou a frente de qualquer outra coisa, mas ela tem que ser uma mulher que sabe que dentro dela tem um poder que muitas vezes nós não sabemos que temos. Então, Luísa Freitas é essa mulher. Eu pensei num momento crucial da minha vida, quando eu me separei. Eu tinha uma carreira de professora, coreógrafa, e digamos que essa carreira era muito promissora na época, e eu comecei a pensar em desistir de ser curso de educação física, porque eu via muita crítica, principalmente dentro da minha casa. E quando eu comecei a empreender como empresária de estética, eu ouvi muitas coisas, porque esse mundo é muito cruel, sabe? Você tem que se atualizar muito, porque senão as pessoas, o mercado que te engolir. E o pior de todos foi quando eu comecei a ser apresentadora de televisão. Porque quando as pessoas sabem que você vem de uma família humilde e que você consegue alavancar algo importante na sua vida, elas tentam, muitas pessoas, nem todas, eu tive também muitas pessoas que me deram força, mas muitas falaram, não vai chegar em lugar nenhum. E às vezes eu desanimava. Só que um ser poderoso me deu uma força muito grande. Esse ser se chama Deus. Ele disse, eu te escolhi para isso, você vai fazer, cumprir essa missão. E eu não brinco de ser Luísa Freitas. O meu programa chama-se Faces da Beleza. Quando eu comecei o programa, todo mundo achava que o programa era um programa que ia falar só de beleza. Face significa mostrar-se quem você é. Uma criança que sorri é uma face de uma beleza. Um cachorro que sorri para você, que mostra o rabinho, porque é a forma dele sorrir, é face da beleza. Uma natureza bela, perfeita, é face da beleza. Uma mulher que quer ser empoderada é face da beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu programa, ele fala de tudo isso. Porque a face da beleza é o que é belo, o que é bom para os olhos. Então, desistir para mim hoje não existe mais essa palavra. E um dia eu vi
quando eu estava pensando em desistir, eu ouvi a Ana Maria Braga dizer assim, levanta menina. Ana Maria Braga, para mim, é uma pessoa muito importante na minha vida. Porque ela me ensinou que a mulher ela tem que ter coragem com aquelas mensagens que ela fala no programa dela. E outra, a Hebe Camargo, porque quando eu comecei a ser Luísa Freitas, queriam tirar de mim o que eu tenho, a minha essência. E se eu tivesse que me mostrar numa televisão para não ter essência, o que eu aprendi desde criança a ser, a educação que meus pais me deram, eu não ia ser uma boa apresentadora de televisão. Porque a Hebe Camargo, ela foi a própria Hebe Camargo, não tinha um personagem Hebe Camargo, era ela, simplesmente ela. E quem sou eu para me comparar com a Ana Maria Braga e a Hebe Camargo? Mas eu sou Luísa Freitas, a mulher que fez o nome porque Deus deu para mim essa missão e eu tenho que ser Luísa Freitas. Uma vez eu ouvi um filme, Rock, não sei se foi o 5 ou 6, mas que o Sylvester Stallone falava para o filho dele assim, a vida vai te dar vários socos e vai te jogar no chão. Você vai escolher se você quer ficar no chão ou quer se levantar. Eu, se estivesse no lugar do filho do Sylvester Stallone, eu ia dizer, eu quero ficar de pé. Foi isso que eu falei para a vida. Eu vou ficar de pé. Quando eu fui gravar naquele estúdio, e eu estava brincando com um fone de ouvido, na frente daquele microfone. De repente eu fiquei brincando, mas aí soltaram a música e eu escutei dentro de mim uma voz que dizia assim, ouve a música. E essa voz certamente era de Deus. E eu parei para ouvir a música e eu comecei a chorar. Porque a música começava com uma frase que dizia assim, sabe aquele momento que você para pensar? Sabe aquele momento que você para pra pensar em tudo que passou pra chegar aonde está? Noites frias, choros e decepção. É o roteiro de um filme que se passa aqui. Passou um filme na minha cabeça. E aí eu parei para pensar ali e comecei a chorar. Eu ainda não cheguei, eu falo para minha família, sempre com meus filhos, que nós temos um objetivo ideal na vida. Por exemplo, eu resumo isso como um edifício, um arranha-céu. Aí eu olho lá para cima, ele deve ter ali uns, digamos assim, uns 50 andares. E eu quero chegar no último andar. E aí, digamos que eu ainda não cheguei no 50º andar, mas eu estou quase chegando. Mesmo que esse 50º não seja de dinheiro, mas seja de experiência, para mim já vai valer bem a pena. E cada dia galgando coisas, e eu fui de escada, eu não fui de elevador. Esses andares. Hoje depende de você querer. Não existe mais cor, nem sexo. Existe você. Existe você querer vencer. E não se olhar para fora, ou seja, quem quer te deixar você no chão. Você tem que olhar para você, se levantar e dizer assim, você quis, como diz o Sylvester Stallone, você quis me socar, mas eu fiquei de pé para receber seu soco. Eu gostaria que meus seguidores, eles não me vissem como uma mulher que é uma mulher altamente sofisticada. Porque eu sou uma mulher comum. Eu ando de ônibus, de metrô. Mas aí muita gente diz assim, se você ficar famosa, eu já disse, eu quero ser eu. Porque se eu não for a Luísa que eu aprendi a ser, não vai ser muito importante para minha vida. Pode ser que um dia eu possa ter que me, digamos assim, me guardar mais, porque você sabe que o mundo de hoje é um pouco violento, mas eu tenho que ser eu. Eu queria que elas acreditassem mais nelas, que elas não deixassem que filhos, mães, maridos ou amigos dissessem para ela que ela não pode
ou que ela olhasse para olhares das pessoas e tentasse se reprimir, porque as pessoas estão condenando com olhares de deboche ou até mesmo com palavras que vão diminuir Deus. Eu queria que elas soubessem a força que elas têm dentro dela, é só se descobrir, é só acordar.